Gênesis 21 ao 23. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: Livra-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: Não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenta a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: O que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora, jura-me diante de Deus que não vais enganar-me, nem a mim, nem a meus filhos e descendentes. Trata a nação que te acolheu como um estrangeiro com a mesma bondade com que te tratei. Respondeu Abraão: Eu juro. Todavia, Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu: Não sei quem fez isso. Nunca me dissestes nada e só fiquei sabendo disso hoje. Então Abraão trouxe ovelhas e bois, deu-os a Abimeleque, e os dois firmaram um acordo. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, pelo que Abimeleque lhe perguntou: Que significam estas 7 ovelhas que separastes das demais? Ele respondeu: Aceita estas 7 ovelhas de minhas mãos como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmado esse acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante das suas tropas, voltaram à terra dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba, e ali invocou o nome do Senhor, o Deus Eterno. E morou Abraão na terra dos filisteus por um longo tempo. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado.
No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Arrumou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Passado algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naó. Uz, o mais velho, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quesedete, Razo, Pildas, Gidlaf e Betuel, pai de Rebeca. Estes foram os 8 filhos que Milca deu a Naó, irmão de Abraão, e sua concubina, chamada Reumá. Teve os seguintes filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arbá, que é Hebrom, em Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois, Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os hititas. Sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam-me alguma propriedade para a sepultura, para que eu tenha onde enterrar minha mulher. Responderam os hititas a Abraão: Ouça-o, Senhor. O Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterre essa mulher numa de nossas sepulturas, na que lhe parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder-lhe sua sepultura para que enterre a sua mulher. Abraão levantou-se, curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas, e disse-lhes: Já que vocês me dão permissão para sepultar minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efrom, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna de Maquipela, que lhe pertence e se encontra na divisa do seu campo. Peçam-lhe que a ceda a mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para a sepultura entre vocês. Efrom, o hetita, estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hetitas que tinham vindo à porta da cidade. Não, meu senhor, ouça-me, eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está. Cedo-os na presença do meu povo, sepulte essa mulher. Novamente Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e disse a Efrom, sendo ouvido por todos: Ouça-me, por favor. Pagarei o preço do campo. Aceite-o para que eu possa sepultar a minha mulher. Efrom respondeu a Abrão: Ouça-me, meu senhor. Aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua mulher. Abraão concordou com Efrom e pesou-lhe valor por ele estipulado diante dos hititas.
400 peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efron e Maquipela, perto de Manré, o próprio campo com caverna que nele há, e todas as árvores dentro das divisas do campo foi transferido a Abrão como sua propriedade diante de todos os hetitas que tinham vindo à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher Sara na caverna do campo de Maquipela, perto de Manré, que se encontra em Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a caverna que nele há foram transferidos a Abrão pelos hititas como propriedade para sepultura. Salmos 8. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizestes um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroastes de glória e de honra. Tu o fizestes dominar sobre as obras das suas mãos, sobre os seus pés tudo pusestes. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens. As aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Amém, glória a Deus. Kevin, que delícia te ouvir, querida. Que bênção. Foi maravilhosa a leitura, glória a Deus. Queridos, essa passagem de Gênesis, ela é muito significativa. Toda a porção, ela traz muitas riquezas. E nós vamos destacar o teste que Deus faz com Abraão. O versículo no capítulo 22 vai dizer: e Deus colocou Abraão à prova. E esse teste é extremamente significativo em vários aspectos e nos ensina muito, nos traz muitos ensinamentos. E é interessante que a gente, quando aprende na escola infantil, né, na igreja, a gente tem uma noção, às vezes, que Isaac era pequenininho, né? A gente vê até nos desenhos, assim, nos desenhos que as crianças pintam, né? O Isaac amarradinho, assim, bem pequenininho, e Abraão levando ele para sacrificar. Mas Isaac, os sábios falam que ele tinha em torno de entre 30 e poucos anos, talvez 37, 35, ele já era um homem, né? Então, a gente vê que a participação de Isaac foi voluntária. Ele não era apenas ali uma vítima passiva, né? Mas ele vai junto ali com seu pai, né? E ele sabia o que estava acontecendo ali, né? É muito interessante isso. A gente já tem uma visão real ali da idade dele, ele como um homem já, um homem forte. E Abraão era um idoso, né? Bem idoso. Então a gente vê aqui a voluntariedade de Isaac, né? Mas tem um texto, queridos, que está em Tiago, em Tiago 2, 21, 23. Anota aí para você ler depois. E olha a chave tremenda que tem nesse versículo. Tiago 2, 21 e 23. Ele vai dizer assim: você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus.
A gente vê aqui que nessa passagem, quando Deus coloca Abraão à prova, Abraão, ele teve os seus conflitos internos, mas por meio da sua atitude, da sua ação, das suas obras, como a gente leu em Tiago, a fé dele foi aperfeiçoada. Ele se move em direção àquilo que Deus tinha pedido para ele. E Abraão levou muitos anos da vida dele para ter o filho da promessa. Isaac era o único filho dele, o único filho sobre o qual estava a promessa. Ele tinha Ismael, né? Mas Ismael foi uma situação ali que Sara tentou resolver, mas a promessa não estava sobre Ismael, a promessa estava sobre Isaac. Ele sabia que era Isaac. E aí, quando ele pede o filho da promessa, né? Pode, ali a gente pensa, né? Contradiz aquilo que Deus tinha falado para ele. Então, é interessante também que naquela época os sacrifícios humanos eram muito comuns. Os povos, eles sacrificavam os seus filhos aos deuses. Então, quando Abraão ouve Deus pedindo aquilo ali para ele, né, era algo até comum em relação a outros povos, né? Com certeza aquilo ali trouxe ali um conflito interno para ele, mas a forma como ele se posiciona diante do Senhor é algo muito tremendo, e a gente vê que isso aperfeiçoa a fé dele. E tem um texto que está em Hebreus. Esse texto de Hebreus, ele vai nos dizer que Abraão creu que o Senhor poderia ressuscitar Isaac. Então, olha que interessante, né? Hoje a gente vê sabemos de vários relatos de ressurreição, temos a ressurreição de Yeshua, né? Mas ali naquela época, Abraão, ele traz à existência algo muito poderoso, né? E ele prefigura que mesmo até a ressurreição de Yeshua. Então é muito, muito tremendo isso, essa fé tão poderosa que Abraão tinha no eterno. E em Hebreus 11, 17 a 19 vai dizer assim, pela fé, né, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ele ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolhera a promessa, a quem se tinha dito, Isaac será chamada tua descendência. E ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Olha que tremendo, que poderoso, né? E essa fé que Abraão teve nesse momento de um teste muito muito forte, né? Algo que realmente ali abala as estruturas, mexe com o emocional, mexe com os pensamentos. É algo que realmente, para um ser humano, né, é algo muito, muito forte esse teste, né? Mas ele se move em uma confiança tal no Senhor, crendo que o Senhor poderia ressuscitar o filho dele. Então demonstra o quê? Uma confiança na promessa de Deus, uma confiança naquilo que o Senhor estava pedindo e que Deus poderia agir mesmo além da morte. Olha o nível de confiança, dele, que a morte ali não seria um ponto final em relação àquilo que Deus já tinha liberado sobre a vida dele. Então, essa manhã, nós estamos sendo aqui, queridos, envolvidos. Eu creio que o Pai está liberando sobre nós uma porção de fé. Creio que o Senhor está aqui abrindo os nossos olhos e estabelecendo em nosso coração um entendimento para que a gente possa experimentar uma fé como Abraão experimentou.
experimentar uma confiança tal no Senhor, entendendo que não há limitações terrenas, não há limitações temporais, não há limitações de circunstâncias diante do nosso Deus. Aquilo que Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Ele é Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso. Tudo está em suas mãos. E a gente vê que quando o Senhor aprova Abraão, ele libera e reafirma a promessa sobre a vida dele, declarando que a partir de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Todas as nações da terra seriam abençoadas. Ele reitera a promessa e ele aponta para um alcance global. Ele, de fato, estabelece Abraão como pai de nações. Então, o Senhor, ele, na nossa jornada, ele vai estabelecer testes e provas na nossa caminhada, queridos. O Senhor, ele prova o nosso coração. O nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento. E ele quer que nós venhamos experimentar uma confiança total nele. Ele quer que, de fato, a gente venha viver, andar com ele, amá-lo pelo que ele é, não por aquilo que ele pode fazer. E ele quer que a gente experimente os frutos da obediência. A nossa obediência com o Senhor fortalece a nossa relação com ele e estabelece as promessas que ele tem liberado sobre as nossas vidas. Amém? Que hoje você possa ser inundado dessa fé, que essa fé venha te cobrir, que essa fé venha te fortalecer, que a sua visão esteja sendo alinhada, que você não olhe para as circunstâncias e não se deixe levar tão facilmente. Imagine o conflito interno na cabeça de Abraão ali, mas ele escolhe crer, ele escolhe confiar no Senhor, ele escolhe decidir que a promessa iria se cumprir, independente daquilo que ele estava pedindo, mesmo que contrariasse tudo aquilo que ele tinha falado. É extraordinário, poderoso demais. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente nessa manhã e amanhã estaremos juntos com a graça do Eterno. Deus abençoe vocês. Excelente dia. Shalom, shalom.